seja bem-vindo à disciplina CTS. Esta é a unidade 2, onde você irá aprofundar o entendimento sobre ciência e tecnologia, para então poder iniciar suas reflexões sobre os relacionamentos com a sociedade e seus impactos. Não se pretende levar estes temas à exaustão, mas sim compreender alguns aspectos que podem influenciar na sua percepção sobre eles em seus estudos futuros. Ciência. Ciência, do latim scientia, é traduzido por conhecimento. O autor Jung, no ano de 2004, nos explica que ciência é a atividade que propõe a aquisição sistemática de conhecimento sobre a natureza, biológica, social e tecnológica, com a finalidade da melhoria da qualidade de vida, intelectual ou material. A partir disso, é possível dizer que tudo o que compõe a natureza é objeto de observação e experimentação para se obter novos conhecimentos. Historicamente, a ciência constituiu-se na busca do saber e na compreensão dos fenômenos relacionados à natureza humana. O conhecimento científico é um produto resultante da investigação científica. Surge não apenas da necessidade de encontrar soluções para problemas de ordem prática da vida diária, característica essa do conhecimento do senso comum, mas do desejo de fornecer explicações sistemáticas que possam ser testadas e criticadas através de provas empíricas e da discussão intersubjetiva. De acordo com a concepção tradicional da ciência, esta é vista como um empreendimento autônomo, objetivo, neutro e baseado na aplicação de um código de racionalidade distante de qualquer tipo de interferência externa. É o que nos explica Basso em 2003. Ainda de acordo com este autor, segundo essa concepção, a ferramenta intelectual responsável por produtos científicos, como a genética de produções ou a teoria cinética dos gases, é o chamado método científico. A utilização de um método objetivo e sistemático que conduza à pesquisa de forma isenta de preconceitos deve estar aliada ao espírito científico, conjunto de características da personalidade que o pesquisador possui. Lembra da sessão sobre visão de mundo da unidade 1? O método consiste basicamente em um conjunto de procedimentos que tem por finalidade conduzir a pesquisa de forma imparcial, sistemática e criteriosa. O método estabelece uma lógica na elaboração e formatação da pesquisa, permitindo o estabelecimento de uma estratégia de ação. Outro ponto que você deve considerar sobre ciência é a sua neutralidade. O debate sobre se a ciência deve ser neutra, livre de valores e interesses perpassa pelo século XX. A ideia da neutralidade significa que a ciência não é influenciada pelo contexto social, político e econômico. Também não pode haver uma influência dos valores da sociedade em que vive o cientista, nem interesses políticos ou econômicos. Existem vários exemplos na história que comprovam o impacto causado pela ciência na relação entre os países, como, por exemplo, o desenvolvimento de armas como a bomba atômica. Como você observou na unidade 1, você pode perceber o impacto da aplicação da ciência na vida das pessoas com a popularização de tecnologias, como o automóvel movido a álcool, celular, internet, micro-ondas, computadores, entre outros. As grandes descobertas, como o heliocentrismo de Copérnico e os estudos de mecânica de Galileu e Newton, convergiam para uma lógica da investigação, na qual a matemática era um instrumento de análise e também fornecia um modelo de representação da própria estrutura da matéria. Para Galileu, o livro da natureza está escrito em caracteres geométricos. Desse modo, a matemática vai propiciar um caráter racional para a ciência,
fazendo assim uma distinção hierárquica entre conhecimento científico e conhecimento vulgar. Como consequência, para conhecer é preciso quantificar e o rigor científico é verificado pelo rigor das medições. Eram consideradas boa ciência as hipóteses que pudessem ser comprovadas. Outra característica do método científico, que é a base da ciência moderna, é a simplificação da realidade, porque a mente humana não consegue compreender a totalidade. Isto quer dizer que para conhecer é preciso dividir, classificar e depois estabelecer relações sistemáticas. Da mesma forma que era possível conhecer as leis da natureza, alguns intelectuais acreditaram que era possível investigar as leis que determinam a forma de organização da sociedade e prever os resultados das ações coletivas. O método das ciências naturais foi utilizado pelos pesquisadores que queriam entender o funcionamento da sociedade. A aplicação desse método nos estudos sobre a sociedade do século XIX foi chamado de positivismo lógico. Entre muitos cientistas, formou-se um consenso de que era possível explicar os fenômenos da natureza identificando leis invariáveis que não dependiam da ação humana. O método positivo de conhecimento da sociedade procurava identificar as leis sociais que determinam o funcionamento da sociedade, para prever fenômenos e agir visando a ordem e ao progresso. Muito bem, você pode observar que durante muito tempo esses eram os aspectos relacionados com a ciência, que formaram o conjunto de conhecimentos que temos hoje. Agora vamos avançar um pouco no tempo. Já na década de 70, iniciou-se o questionamento sobre a visão positiva e neutra da ciência. Em alguns autores, denunciavam os impactos negativos que podiam ser observados no uso da ciência e tecnologia. Por exemplo, os trabalhadores estavam perdendo o emprego por conta da introdução de novas tecnologias nas indústrias. Um outro exemplo foi o uso irrestrito do pesticida DDT na agricultura e provocava efeitos prejudiciais à saúde humana e ao meio ambiente, além do uso da ciência e tecnologia na Guerra do Vietnã, com as bombas de napalm. Nesse sentido, a degradação ambiental, o desemprego tecnológico e o uso destrutivo da ciência e tecnologia evidenciavam uma visão diferenciada da ciência neutra, e os avanços científicos e tecnológicos passaram a ser questionados. Vários autores afirmam que a ciência carrega valores e não está isolada da sociedade, e muito menos é neutra e livre de influências externas ao meio acadêmico. Cabral e Pereira, em 2011, nos explicam que, nesse período, se fortalece o argumento de que a ciência precisa ser controlada e dirigida para solucionar problemas relevantes da sociedade. A partir dessa mudança de visão sobre ciência, deu-se o início da participação mais efetiva de agências de financiamento que passam a definir áreas do conhecimento que recebem recursos, visando o desenvolvimento científico e tecnológico em áreas consideradas mais importantes para o país. Muito bem, uma vez abordados alguns aspectos sobre a ciência, agora vamos falar sobre tecnologia, embora seja impossível falar de uma sem mencionar a outra. Somente relembrando, o autor Jung nos explica que ciência é a atividade que propõe a aquisição sistemática de conhecimento sobre a natureza biológica, social e tecnológica com a finalidade da melhoria da qualidade de vida, intelectual ou material. Este mesmo autor ajuda a explicar a tecnologia, que é a aplicação da intuição, do empirismo e da razão às propriedades da matéria e da energia, de forma a reduzir o esforço humano. Tecnologia é o conjunto de conhecimentos científicos empregados na produção e comercialização de bens e serviços. Desta forma,
o autor também destaca a diferença entre técnica e tecnologia, sendo a primeira referente a procedimentos, habilidades, artefatos e desenvolvimentos sem a ajuda do conhecimento científico, e a segunda referente a sistemas desenvolvidos levando em consideração esses conhecimentos. Por exemplo, os procedimentos tradicionais utilizados para fazer iogurte, queijo, vinho ou cerveja seriam técnicas, enquanto a melhoria destes procedimentos, a partir da obra de Pasteur e do desenvolvimento da microbiologia industrial, seriam tecnologias. Então, a sua compreensão técnica e tecnológica tem sido denominada com frequência como alfabetização científico-tecnológica, onde se busca explorar a influência das forças sociais, políticas e culturais na ciência e tecnologia, e examinar o impacto que as tecnologias e as ideias científicas podem ocasionar à vida das pessoas. Uma consideração importante colocada por base em 2003 é que tecnológico não é só aquilo que transforma e constrói a realidade física, mas também aquilo que transforma e constrói a realidade social. Mas então, como se produz ciência e tecnologia? Através da pesquisa, que neste contexto assume um papel muito importante. Então, temos a pesquisa científica, que é a produção de conhecimentos científicos básicos, que, a princípio, não possuem um fim aplicado ou imediato. E a pesquisa tecnológica, que tem por finalidade a obtenção de produtos, técnicas e processos. Assim, somente é possível a execução de pesquisa tecnológica se pré-existir conhecimentos científicos básicos, que, ao serem aplicados às tecnologias de processos existentes, geram novas tecnologias. Além disso, as pesquisas também geram inovações, as quais trazem em sua essência o conhecimento científico como base e que, nesse contexto, significa o novo sob determinado ponto de vista, em função de uma necessidade de mercado. Pode-se afirmar, então, que a inovação é o produto de um momento, algo que é produzido, planejado e construído, e não obtido pelo acaso. Tem-se também, além de produtos, processos inovadores, como, por exemplo, métodos de ensino ou de produção de determinados produtos. Assim, a alfabetização científico-tecnológica torna-se importante tanto para o empreendimento de pesquisas científicas e tecnológicas, bem como para a inovação. Isto é pertinente também para que os futuros professores e formadores na área tecnológica possam estar capacitados a avaliar o emprego de determinada tecnologia em determinados contextos, especialmente na educação. No livro didático foi apresentado a você 2 métodos de avaliação encontrados no livro do autor Basso, de 2003, apenas para que você entenda a importância desse assunto. Modelo de avaliação de tecnologia. Avaliação clássica de tecnologias. Esta tem um caráter instrumental ou elitista. Está centrada na regulação dos produtos da atividade tecnológica. É um modelo baseado na avaliação de impactos e tem uma orientação econômica e probabilística. A avaliação construtiva de tecnologias tem um caráter participativo. É centrada no processo de geração ou construção de tecnologias. É um modelo antecipatório, tem orientação interdisciplinar e compreensiva. Trata-se, em geral, no processo avaliativo, a diversidade de valores e interesses na percepção de um problema técnico e no projeto de linhas de ação. Essa avaliação supõe uma clara melhoria da avaliação clássica e deriva da aplicação de resultados de pesquisa CTS da década de 70 e especialmente nos anos 80. Anteriormente, você ouviu sobre a ideia da neutralidade da ciência,
que se desenvolveu no passado. Agora tem a visão de que ela é condicionada pelo contexto social, pelas circunstâncias do momento histórico e orientada por objetivos de desenvolvimento econômico e social, como explicam Cabral e Pereira em 2011. Assim, é possível dizer que nessa relação ciência e tecnologia, as necessidades mercadológicas e as demandas das pessoas impulsionam o desenvolvimento científico. Observou-se que a ciência não é neutra, porque é feita por cientistas e que estes estão inseridos em um contexto social, cultural e histórico, que imprime suas pressões e demandas. Ao escolher seu tema de pesquisa, o pesquisador é, então, influenciado por sua visão de mundo, interesses, crenças e valores. Há relações de poder, um tempo, uma história. Lembre-se que você também desenvolverá pesquisas e produtos e utilizará o conhecimento científico e tecnológico construído até agora. Você pode observar que não é possível falar de ciência e tecnologia de forma totalmente separada uma da outra e também de contextos sociais, históricos e culturais. Parece então pertinente, a partir de agora, analisar alguns aspectos que envolvem o terceiro elemento dessa tríade, a sociedade. Algo interessante de se observar na história da técnica da humanidade são os rótulos dados aos períodos de desenvolvimento, como, por exemplo, a Idade da Pedra, do Fogo, do Bronze, do Ferro, Revolução Industrial e, atualmente, a Era do Computador. Tecnologias da informação e comunicação. Isso imprime um aspecto linear da evolução da tecnologia. Entretanto, é preciso considerar que evolução científica e tecnológica não implica necessariamente em desenvolvimento social e humano. Assim, pode-se dizer que ciência e tecnologia não existem historicamente de forma abstrata, como é ensinada nos cursos diversos. A ciência e a tecnologia têm características de sua época e da sociedade onde se desenvolvem. Tanto a ciência como a tecnologia são maneiras de resolver problemas sistematicamente, desenvolver artefatos, novos processos e novos conhecimentos com o objetivo de melhorar a vida das pessoas. Com isso, foi possível aumentar a expectativa de vida das pessoas com medicamentos, transportar coisas e pessoas de forma segura e rápida através de aviões, trens, carros, grandes navios, entre outros. Facilitar a comunicação entre as pessoas, como, por exemplo, sistemas de telefonia, software de comunicação, como e-mail, webconferências e chats. E tornar a educação facilitadora pelo uso do computador, entre outras tecnologias. Entretanto, ciência e tecnologia também trazem problemas decorrentes das expectativas que geram ou de sua má utilização. Por exemplo, o rápido avanço tecnológico de hardware e software para computadores trouxe um problema que não tem precedentes na história da humanidade: o lixo eletrônico. As pesquisas sobre divisão nuclear permitiram a construção de usinas nucleares a fim de tornar a energia mais barata e limpa, mas ao mesmo tempo permitiram a construção da bomba atômica e o vazamento de radiação das usinas decorrentes de falha nos projetos ou catástrofes da natureza. Por isso, por mais que a ciência e a tecnologia tenham se desenvolvido, isso não implicou em desenvolvimento social e nem em uma relação sustentável com a natureza. É o que argumentam Cabral e Pereira em 2011. Assim, avaliações e visões de mundo sobre ciência e tecnologia deveriam cada vez mais estar incluídas nas discussões em contextos políticos, sociais e educacionais das comunidades. Você pode perceber que ao discutir CTS é importante considerar que ciência e tecnologia produzem tanto impactos positivos quanto negativos.
Um exemplo disso é a falta de conhecimento dos usuários de redes sociais sobre possíveis exposições e constrangimentos, bullying, assédio, fotos publicadas sem consentimento, entre outras. Outro aspecto a ser considerado quando se fala em ciência e tecnologia e sociedade é a democratização da tecnologia. Além dos impactos na forma como a sociedade se comporta e se organiza, a tecnologia, em seu primeiro momento, pode desencadear um processo de exclusão social, que para o autor Basso, ela pode ser considerada como um processo socio-histórico, caracterizado pelo recalcamento de grupos sociais ou pessoas, em todas as instâncias da vida social, com um profundo impacto no ser humano, em sua individualidade. Por outro lado, as tecnologias da informação e comunicação, que surgiram com o advento da internet, também possibilitaram a realização de pesquisas nas áreas humanas para o desenvolvimento de tecnologias que se chamam de inclusivas ou assistivas, entre outras palavras, tecnologias que permitem que pessoas com deficiência motora, visual ou auditiva possam, através do computador, se comunicar, trabalhar, estudar ou mesmo usar o computador para entretenimento. Assim, é possível perceber que, ao tratar do assunto tecnologia, haverá pessoas que irão rechaçá-la sem hesitar, o que os autores chamam de tecnofobia, e pessoas que irão aceitá-la passivamente, sem questionar, chamada de tecnofilia. E para finalizar, pode-se dizer que os estudos na área de CTS são de grande relevância para que possamos entender como se dá os impactos de novos processos, métodos e produtos advindos da tecnologia na sociedade. Somente para você refletir. Qual a sua opinião sobre tecnofilia e tecnofobia? Até a próxima unidade e bons estudos!